O conteúdo de hoje é sobre a divisão das ciências sociais. Quando se fala em ciências sociais, é um termo um tanto amplo, de certa forma, é um termo amplo. A sociologia, ela não nasceu sozinha, ela tem algumas irmãs, que é a antropologia e a sociologia e a ciência política. Cada uma delas foi se desenvolvendo ao longo do século XIX, começo do século XX, elas foram se consolidando como áreas do conhecimento separadas. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu fiz a minha primeira faculdade de Ciências Sociais e a segunda de Sociologia. Então, na faculdade de Ciências Sociais, eu tive uma formação ampla no sentido de contemplar as três áreas das ciências sociais, que é a sociologia, a antropologia e a ciência política. No livro e na ementa está escrito como a divisão das ciências sociais, para que vocês muitas vezes entendam que a sociologia ela não é filha única como algumas outras disciplinas, ela tem algumas irmãs e a relação entre elas é muitas vezes bem tensa. Por quê? Porque não há uma fronteira específica quando se fala até aqui é a sociologia, daqui para frente a antropologia e daqui para frente é a ciência política. A diferença entre elas é muito tênue. Algumas pessoas até criaram o termo sociologia política, que é a mistura da sociologia com a ciência política. Antropologia política, a mistura da antropologia com a ciência política. Sociologia antropológica, que é a mistura da sociologia com a antropologia, ou seja, há uma mistura, divisão, ela nem sempre é muito clara. Eu vou explicar para vocês o que cada uma das três áreas mais ou menos atua em linhas gerais, para que vocês possam se dar bem na prova. Eu tenho certeza que vocês vão ir muito bem. Vamos lá, o que são as ciências sociais? Essa é a primeira pergunta, não só de vocês, mas quando um estudante ele ingressa na faculdade de ciências sociais ou na faculdade de sociologia, ele faz essa pergunta, porque quando você ingressa na faculdade, falo por experiência própria, quando eu ingressei em ciências sociais, muita gente perguntava o que é isso, e nos primeiros meses cursando o curso, fazendo o curso, eu confesso que eu não sabia responder, não porque eu era um péssimo aluno, mas sim porque o termo ciências sociais ele é bastante amplo. Uma das coisas que você aprende na faculdade, nas primeiras aulas, que são introdução à sociologia, introdução à antropologia, introdução à ciência política, é que o conceito de ciências sociais ele é amplo e ele não é consensual. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero que vocês compreendam que as ciências sociais elas são compreendidas basicamente por três disciplinas: a sociologia, a antropologia e a ciência política. Você fala, professor, mas todos os cientistas sociais concordam com esse termo? Não. Pouca coisa é consensual no âmbito das ciências humanas ou no âmbito das ciências sociais, para ser mais específico, pouco assunto é aceito por toda a comunidade acadêmica. E aí nós entramos numa controvérsia. O que é uma controvérsia? É uma disputa ou uma discussão que não se tem um entendimento. O que é você estar lá, você é um casal, você tem uma controvérsia para se resolver, ou seja, vocês têm que conversar e se entender. De onde que se dá essa controvérsia? No âmbito das ciências sociais. É que muitos autores, eles veem as ciências sociais como algo mais amplo do que essas três áreas do conhecimento: sociologia, antropologia e a ciência política. Alguns autores chegam a classificar a geografia, a história, a economia, entre outros ramos do conhecimento, como pertencentes ao grande raiz das ciências sociais, ao grande ramo das ciências sociais. Eu tinha um professor filósofo, professor Cláudio Freire, excelente professor, já hoje ele goza de sua aposentadoria merecida. Ele dizia que as ciências sociais é as ciências do homem. Ciências do homem, ele estava se referindo às ciências que estudam o ser humano. Se você for pensar por esse ponto de vista, a geografia, a história, a economia também é uma ciências sociais, também é
ciências humanas, porque a geografia lida com gente, a história lida com gente, a economia, não se engane, a economia lida com pessoas. Quando você fala economia, você está falando de pessoas que compram. O que é o mercado? O mercado é algo que os economistas criaram para descrever um sistema de troca. Mas esse sistema de troca só faz sentido se tem pessoas para comprar. E a filosofia também lida com questões humanas. Eu diria que até a psicologia. Já imaginou se não houvesse ser humano? Ou se o ser humano se transformasse em máquina? O que a psicologia ela ia se ocupar? Na questão da economia, me lembrei agora, por causa da pandemia, nós temos uma velha discussão que as pessoas falaram entre economia e vida. Aí teve até um médico, Mandetta, se não me engano, que foi ministro da Saúde, ele falou que mortos não compram, mortos não consomem, ou seja, você precisa primeiro garantir a vida para que as pessoas possam trabalhar, gerar riqueza, gerar dinheiro e consumir, para assim a economia poder voltar. Até aí, eu creio que esteja tudo bem. Vamos nos ocupar das 3 áreas, tá? Já vou dizer para vocês que eu vou focar nas 3 áreas do conhecimento. Não se atentem muito na questão da controvérsia, tá? Essa controvérsia não é basicamente para vocês, tá? Mas a sociologia, o que é a sociologia? Eu sei que nós já estamos no segundo bimestre e ainda o professor não explicou o que é essa tal de sociologia. Não tem uma definição muito fechada do que é sociologia. Se eu for no sentido etimológico, como eu já expliquei para vocês, a sociologia é o estudo da sociedade. Mas a sociologia, ela é mais do que isso. Ela é também o estudo do comportamento social e também a sociologia, o sociólogo em especial, ele se ocupa das relações entre os sistemas sociais, como que funciona, como elas mudam, como as consequências que produzem, a sua complexa relação com a vida dos indivíduos, ou seja, um objeto de estudo para a sociologia. Eu vou improvisar agora, por exemplo, para você dizer qual é o impacto que a falta de água vai fazer na cidade de Dourados, por exemplo. Vamos supor que em razão de um problema falte água em Dourados, ou seja, isso vai ter um grande impacto na forma como as pessoas lidam com as suas relações sociais. Eu vou citar agora que eu arrumei um exemplo melhor, que é um exemplo concreto. Não sei se vocês lembram que São Paulo passou por uma crise hídrica há uns anos atrás, em que ele estava utilizando água do volume morto e tinha constantes racionamentos na cidade de São Paulo, na capital de São Paulo. Muitos de vocês sabem que é uma região metropolitana, uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, junto com Nova York e Cidade do México e Tóquio. E São Paulo estava vivendo um problema hídrico de racionamento muito sério, e aquilo influenciou bastante na vida dos indivíduos. Muitas pessoas passaram a lavar menos roupa, passaram a tomar menos banho, a ter menos água para beber. Em algumas partes de São Paulo, a água não chegava porque o volume de água era tão pequeno que a bomba não tinha força para levar a água naquele sentido. Ou seja, a sociologia ela vai se ocupar de como funcionam as coisas e as consequências que um determinado fator ele vai influenciar naquela sociedade. E a sociologia, portanto, ela é uma ciência que estuda a sociedade a partir das relações de interdependência dos indivíduos, ou seja, veja que eu grifei, relações de interdependência. O que é interdependência? É uma mútua dependência. Vou citar um exemplo concreto para vocês. Vocês, para tomar um banho agora, vocês têm uma dependência de algo. Aí você pode falar, mas do que, professor? Você tem a dependência de que o indivíduo que trabalha na companhia de água faça o trabalho dele corretamente. Para você ligar a sua luz, você precisa ter que um cara na companhia de energia, desde a hidrelétrica até a distribuidora de energia, ele tenha capacidade de fazer o trabalho dele para chegar a energia na sua casa. Então a interdependência é isso, o ser humano ele é interdependente, um depende do trabalho do outro, um depende da presença do outro. Por isso que tem um filósofo, que eu não sei se vocês já estudaram, o Aristóteles, ele vai dizer que o ser humano,
é um animal social, ele não consegue viver sozinho na sua autossuficiência. E essa imagem ela representa muito bem o que é, para a sociologia, essas relações de interdependência. Cada quadrado aqui é um grupo de pessoas, certo? Pode ser uma família, pode ser um grupo de pessoas que exercem a mesma profissão. Um quadrado desse pode ser os professores, por exemplo. E esses grupos, eles dependem entre si. Essas ligações é a interdependência, ou seja, a dependência que um tem do outro, um tem do trabalho do outro, um tem da ajuda do outro. Ou seja, o ser humano certamente não conseguiria viver fora de uma sociedade minimamente organizada. Você fala, professor, mas existem povos que vivem isolados, etc. Vivem isolados, sim, viviam isolados em tempos em que as comunicações eram mais difíceis, mas ali dentro, entre eles, eles tinham essa interdependência com as suas regras e com o seu modo de viver, certo? Na sociologia, ela é basicamente isso, e esse é, a grosso modo, a forma como a sociologia ela é enxergada. Mas a sociologia, ela tem uma irmã, que é a antropologia. A antropologia também é a irmã da sociologia. Eu estou falando em interdependência entre as pessoas, mas as áreas do conhecimento, no âmbito das ciências sociais, elas também têm lá suas interdependências. Ou seja, a antropologia depende da sociologia, de alguns referenciais, que depende da ciência política, e a ciência política depende delas. Mas elas não são a mesma coisa. A antropologia não é igual à sociologia, porque a antropologia ela vai se ocupar das diversas dimensões do ser humano. Aí que está. A antropologia ela vai se ocupar da sua origem, do seu desenvolvimento e das suas formas de organização cultural. Por exemplo, se você analisa um determinado grupo indígena, é muito mais fácil analisá-lo sobre o ponto de vista antropológico do que sobre o ponto de vista sociológico. É possível, sim, analisar do ponto de vista sociológico, mas é muito mais abrangente na área da antropologia, porque a antropologia ela vai focar nas formas de organização cultural, sobretudo quando se fala de um grupo étnico que tem um referencial, uma cultura muito diferente da sua. Por exemplo, vocês hão de convir comigo, vocês têm que concordar comigo que a cultura árabe, por exemplo, a cultura japonesa, a cultura chinesa, ela é muito diferente da nossa. E o conceito de cultura para a antropologia, ele é essencial, tanto é que o conceito de cultura foi amplamente desenvolvido pela antropologia. Só que a antropologia, ela tem algumas ramificações. Ela é bem ampla, por exemplo, tem a antropologia social e a antropologia cultural. A grosso modo, a diferença entre elas, eu não vou pedir para vocês focarem bem na diferença, mas sim na existência delas. Na antropologia social, você pode se encontrar um estudo de antropologia urbana, por exemplo. Eu li um texto, um livro do antropólogo chamado Celso Castro, em janeiro, por exemplo, que ele fez um estudo antropológico na Academia Militar das Agulhas Negras, que se localiza em Resende, no Rio de Janeiro. A Academia Militar das Agulhas Negras ela é onde se formam oficiais para o Exército Brasileiro. E ele fez esse estudo de antropologia, calcado na antropologia social. A antropologia cultural ela já se distingue um pouco porque ela costuma analisar grupos étnicos, situações em que a cultura ela é diferente do indivíduo que está analisando. Por exemplo, você pode fazer um amplo estudo de antropologia cultural sobre os guaranis, sobre os kaiowá. Você pode fazer um grande estudo de antropologia cultural. Foi antropologia social, mas também calcado na antropologia cultural, o que fez a antropóloga Ruth Cardoso, finada Ruth Cardoso, que ela era esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
A dona Ruth, como ela era chamada, ela fez um estudo antropológico sobre a migração japonesa para a cidade de São Paulo, ou seja, ela pegou um grupo étnico, um povo que veio para uma terra estranha, distante, culturalmente diferente, e conseguiu se integrar na nossa sociedade sem perder completamente a sua essência. Você vê que a cultura japonesa ela é bem marcante, mesmo aqui em Dourados, por meio da culinária, por meio do clube nipônico, por meio do campo que eles têm ali perto do Indaiá, onde eles praticam os esportes deles ou fazem aquele tradicional Japão Fest. Por fim, a antropologia ela tem um ramo chamado de antropologia física. Esse ramo da antropologia está mais ligado à antropologia forense, a questão de análises de crânios, né? E a antropologia física, ela se ocupa em observar e acompanhar as mudanças de ordem genética e biológica experimentadas pela espécie humana ao longo de sua existência. A antropologia física está muito ligada à medicina, está muito ligada à anatomia humana, por exemplo, e à arqueologia. A arqueologia é o estudo do antigo. Arqueo, quando você pega um sítio arqueológico, você pode analisar, por exemplo, um cemitério romano. Você abre as tumbas e você faz um estudo de antropologia física sobre aquela ossada para entender aquele povo. Isso foi muito feito dos antigos egípcios, né? Nós temos a arqueologia junto com a antropologia física na figura do Indiana Jones, que era um caçador de tesouros, mas tirando o pitoresco da figura do Indiana Jones, você tinha também uma curiosidade científica calcada na antropologia física. Nessa imagem, vocês estão vendo os 3 ramos da antropologia. Essa moça aqui ligada à antropologia física, que ela estuda a evolução humana por meio de seu esqueleto, das formas como eles eram enterrados, ou como se tinha, se é um homem, se é uma mulher, como que se dá a estrutura craniana de determinado povo. Você tem aqui onde está o cursor do mouse, você tem a antropologia cultural, que mostra diferentes culturas, chinesa, inglesa, a cultura indiana e a cultura árabe. Você vê aqui formando 3 pessoas, formando uma pessoa só, uma imagem só, e você tem aqui embaixo algo mais atrelado à antropologia social, que você vai estudar basicamente as formas como se organiza na sua própria sociedade, ou numa sociedade que você tem mais intimidade, no caso, os diferentes trabalhos que as pessoas têm. Por fim, mas não menos importante, nós temos a área da ciência política. A área da ciência política ela é a mais nova de todas elas. Ela surgiu depois da sociologia e da antropologia. Ela tem, eu diria que até mais afinidade com a sociologia do que com a antropologia, embora existe o ramo da antropologia política, mas a grosso modo a ciência política ela vai voltar o seu olhar para os fenômenos relacionados ao poder, principalmente a instituição Estado e suas formas de organização e os processos de tomada de decisão política. Nos últimos anos, a ciência política ela tem se voltado para um ramo chamado políticas públicas. Por que eu pulei? Deixa eu mostrar para vocês. Ela estuda muitas vezes o porquê de muitas políticas públicas não funcionarem. Qual é a função disso? A função disso é você orientar os gestores públicos no tocante a construir políticas públicas mais eficientes para poder desperdiçar menos o dinheiro público. Por exemplo, vamos supor que uma política pública de habitação ela não está funcionando. Então, o cientista político ele faz um estudo para verificar por que aquela política pública não está funcionando, não está atingindo o seu público-alvo, então ele emite um parecer ao gestor público e fala, não está funcionando por isso, por isso e por isso. Esse é um ramo da ciência política. Eu acredito que a maioria dos cientistas políticos se focam nesse ramo, que é onde há mais mercado para se trabalhar. Entretanto,
A ciência política, essa já é a versão mais acadêmica da ciência política, mas tem uma finalidade prática também. Ela trabalha no âmbito das relações entre política e assuntos eleitorais, ou seja, a ciência política ela se ocupa de explicar resultados eleitorais e ela utiliza muito dados estatísticos para explicar fenômenos políticos. Nós vamos ver isso daí quando eu falar do papel da estatística nas análises sociológicas. A estatística tem um importante papel nas análises sociológicas, mas eu acredito que na área da ciência política ela tem muito mais. Ano passado eu li um estudo de um cientista político chamado Jairo Marconi Nicolau. Ele é um conhecido cientista político brasileiro e ele escreveu um livro chamado Brasil Dobrou à Direita, em que ele explica a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro. E ele faz isso daí, eu não vou me detalhar sobre o livro, mas ele faz um estudo de ciência política com base em dados estatísticos para explicar por que alguém que era considerado um outsider de um partido pequeno e que até alguns anos atrás era um deputado federal sem expressão, chegou à presidência da República. Ou seja, a ciência política ela explica esses fenômenos relacionados ao poder, relacionado ao Estado. Tem muito estudo de ciência política que trata, por exemplo, do Senado Federal, da Câmara Federal, do perfil dos senadores, do perfil dos deputados. E uma imagem que elucida muito isso, essa imagem é o Senado dos Estados Unidos, de como a ciência política ela opera, ou seja, é nos espaços de poder envolvendo o Estado que a ciência política ela muitas vezes opera. Gente, eu quero que vocês entendam, aos alunos que estão aí, uma coisa muito interessante, é que não existe uma área do conhecimento que é melhor do que outra. É claro que quando o estudante ele chega na faculdade de Ciências Sociais, um vai gostar mais da sociologia, outro vai gostar mais da ciência política, outro vai gostar mais da antropologia, mas cada uma delas tem o seu valor, tem a sua função, tem a sua finalidade e tem a sua importância. Alguma dúvida?